Campinas. De Campinas, Lucas Neri. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, já conectado aqui com a gente para trazer também a sua percepção a respeito desse primeiro momento de debate, né, dentro aqui do grupo EP, abrangendo mais cidades, além das principais, né, que normalmente já tem essa oportunidade de debate. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira e, claro, todos os nossos queridos ouvintes, né? Bom, primeiro parabenizar a todos, né? Porque o formato do debate foi extremamente bacana, né? Visualmente impecável, né? Para todos que acompanharam aí e, claro, os candidatos que vieram concentrados em apresentar de alguma forma as suas propostas e as suas diferentes visões aí para a cidade, dentro de algumas áreas que são áreas caras ao âmbito local, né, gente? Vamos com destaque aí principalmente do que eu percebi também, depois foi repercutido também pelo G1 aí, dentre os principais assuntos, né, a dimensão da saúde, que é uma dimensão importante, inclusive a gente ouviu aí no áudio, né, um dos candidatos fazendo referência também sobre isso, sobre os desafios que a gente insiste. Não é uma especificidade de Hortolândia, é algo que está em todas as cidades, é um problema em Campinas, é um problema em toda a região, porque a gente tem cada vez mais uma demanda que é muito intensa dentro dessa área, sobretudo por cirurgias, né, eletivas, que acabam tendo ali um acúmulo, vamos dizer assim, de pessoas que acabam, de algum modo, não conseguindo ter o seu direito atendido, né? E isso, obviamente, é uma responsabilidade estritamente do âmbito local, né? Além disso, também os assuntos relacionados ali a dramas que são dramas locais, que também se repetem em outros lugares, como é o caso principalmente da habitação, e as questões relacionadas à mobilidade urbana, que eu nem vou entrar muito nesse ínterim, porque se for trazer ainda para toda a região, é o grande drama, né, gente? Não tem a menor dúvida, né? Os deslocamentos, as demoras, o trânsito, aquela história toda, e que, por mais que surjam propostas, ideias, discussões, a gente sabe que muitas delas, né, Felipe Pereira, parecem relativamente insolúveis, né? Exatamente. O Bruno, tem uma outra questão que é a ausência, né, do candidato à reeleição, o Zezé Gomes. A assessoria do Zezé mandou, por volta de 1h40 da tarde de ontem, a informação de que ele não iria comparecer ao debate por conta de ataques pessoais que têm acontecido durante a campanha eleitoral. Isso porque a propaganda não tinha nem começado ainda, né? E eu já entrevistei o Zezé em outras oportunidades e ele nunca tinha fugido da raia desse jeito. Me estranhou essa ausência dele, me causou muita estranheza essa ausência dele no debate, e aí acabou meio que fazendo com que os outros candidatos partissem justamente para propostas, né? Porque havia uma expectativa aí de ataques, né? Sim, sim, porque aí o que acaba acontecendo? Se você não tem o principal opositor ali, porque é aquela história que eu já tinha comentado ontem, aqui antes do debate. Quando você tem uma campanha de reeleição, e nesse sentido vai ser muito parecido com a construção da campanha em Campinas também. Os demais, que são os opositores, têm que fazer o quê, de alguma forma? Eles têm que se colocar numa condição de diferente em relação àquele que é o atual mandatário e, de algum modo, tentar desgastar as medidas da administração. Porque o mandatário, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de tudo para defender o teu legado, né? Então, mas tem um dado da saúde que não melhorou, mas eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Então, assim, essa lógica de embate, de disputas, é uma lógica que acaba se dando principalmente quando você tem essa condição de campanhas de reeleição, né? Onde você tem um atual candidato buscando a reeleição. Que é diferente quando você está num contexto, numa campanha, vou dar só um exemplo aqui, como você tem, por exemplo, em Ribeirão Preto, né? Que também a gente tem a CBN Ribeirão lá, onde você não tem o atual mandatário disputando a reeleição. Então aí abre-se um leque diferente, a campanha acaba tomando outros rumos de alguma forma, porque todo mundo, em tese, ou é novidade ou está se colocando ali, né, como alguém que é diferente da atual administração, por mais que seja apoiado pela administração. Então, quando o candidato opta por não ir, eu visualizo particularmente duas hipóteses, viu, Felipe? Primeiro, construir um fato político, inclusive, em cima disso, para chamar a atenção, dizendo, olha, devido ao nível do ataque, é o que você colocou, devido ao nível de ataque, baixo nível de campanha, eu não vou participar. Ou segundo, o candidato está tão tranquilo e tão ciente de que se ele for para o debate, isso pode trazer de alguma forma mais prejuízo à sua imagem na construção da campanha do que algum tipo de vantagem, que ele estrategicamente opta por não ir. De toda forma, se cria um fato político em cima das duas coisas, né? Porque chama atenção e aí os demais vão ter que dar alguma resposta. Que resposta você vai dar? Poderia também adotar a linha de ficar reclamando, né? Reclamando da atual administração, mas não, apresentar as propostas mostrando as inconsistências daquilo que hoje tem no governo, na visão deles, né?
E sobre o início da campanha eleitoral no rádio, né, na TV, já todo mundo tendo a possibilidade de saber um pouco das propostas, né? Além das inserções, né, Sandra, que a gente estava brincando aqui nos bastidores, né? As inserções aí das propagandas, verdadeiro desafio para editores, operadores, né? Um abraço aí para os nossos queridos operadores, né, da CBN Campinas também. Por quê? Porque você precisa distribuir esses spots ao longo da programação, né? Só para deixar bem claro para o nosso ouvinte, propaganda eleitoral, no caso aqui desse veículo de comunicação do rádio, das 7 às 7h10 da manhã, agora diariamente, né? E do meio-dia a meio-dia e 10. Já na televisão, da 1 da tarde a 1h10 e à noite, das 8h30 até às 8h40. Isso é obrigatório, portanto, conforme resolução do TSE aí, desde 2019, que definiu, inclusive, esses horários. E você tem 70 minutos diários, né? Ou seja, 1h10 aí por dia, de inserções de 30 a 60 segundos esparramadas ao longo da programação. Tudo isso com qual objetivo por parte da legislação eleitoral? Fazer com que as propostas dos candidatos, os próprios candidatos se apresentem para as pessoas de modo mais intenso, tentando tornar a campanha mais dinâmica, né, Sandra? Porque a gente sabe que na internet muitos já têm se utilizado bastante desse expediente, pré-campanha também, a galera, embora não pediu o voto, tentou apresentar a sua imagem de toda forma, mas a campanha de verdade é agora, né? É para valer, onde todo mundo está pedindo voto e que, claro, quer aproveitar desse espaço aí, né, da audiência, enfim, de todos os veículos de comunicação para tentar chegar nas pessoas de alguma forma. Acompanhamos, né? E Seguimos, vamos ver se algum jingle aí vai pegar na nossa cabeça, assim como do eleitor também. Será, ô Felipe Pereira, eu acho que você deveria produzir uns jingles, viu, cara? Né? Eu vejo em você, assim, uma veia forte para produção de jingles. Não dá ideia, não, Bruno. Brincadeira, é só para terminar de maneira leve. É isso, não dá ideia. A maratona continua, viu, Bruno? Obrigada pelos comentários, um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. Até segunda. Obrigado, gente. Brincadeiras à parte, né? Abração para os nossos queridos ouvintes, para vocês também. Excelente final de semana, até. CBN Campinas.